nessa live e eu quero fazer uma oração com vocês nesse instante. E nós vamos estar compartilhando da parte do Senhor uma palavra. Eu não quero começar às 19h30 ou às 20 horas, porque terça-feira passada tivemos um problema sério e travou, eu não sei o que aconteceu, se sobrecarregou, muitos não conseguiram fazer a live. Então nós vamos aqui nesse instante falar alguma coisa da parte do Senhor aos irmãos e nós vamos orar. Não deixa de ser um culto, apesar de estarmos online, apesar de estarmos aí usando a tecnologia, né? Não deixa de ser um culto prestado ao Senhor, onde nós vamos orar, nós vamos trazer uma palavra, onde nós vamos aí buscar ao Senhor e buscá-lo com fé sempre, com inteira certeza de fé. Irmão Sebastião Reis, Deus abençoe, irmão Sebastião. Irmã Maria Lete, Deus abençoe, minha filha. Compartilhe com os irmãos aí nos grupos, amém, queridos? Avise os irmãos que nós estamos ao vivo agora. Eu estou aqui, irmã Bibiane, né? Minha esposa também está ao vivo aqui com a gente. Deus abençoe, paz, irmão Sebastião. Irmã Ana Catarine, graças a Deus, está aumentando. Olha aí, está aumentando. Já temos aí 16 irmãos junto conosco. Fico feliz. Vamos aumentar a nossa igreja hoje aí, irmãos? Mesmo sendo online, vamos aumentá-la? Avise aí no grupo, por favor, os irmãos do Santos Dumont, avise os nossos amados. Já falei demais, né? Já avisei demais. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Irmã Maria Arlete, vamos lá, querido? Graças a Deus. Pai querido e santo, nós começamos, meu Deus, neste exato momento, uma reunião aqui, Senhor, porque há pessoas que estão do outro lado, que estão comigo ligados, interligados, ó Senhor, no Teu Espírito. Eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir, Pai, a Tua direção, quero pedir a Tua unção mais uma vez, que o Senhor venha nos direcionar neste momento, quando vamos trazer uma palavra, quando vamos trazer aqui, Senhor, um ensinamento da Tua palavra ao Teu povo. E o assunto, Pai, que ferve no meu coração esta noite, é justamente sobre um encontro renovado contigo. Porque precisamos viver esses dias, um renovo da parte do Senhor. Penso que o que está acontecendo, Pai, é claro, é permissão, é a Tua vontade permissiva, mas é para que muitos venham a se despertar, Pai, venham acordar, venham trazer sobre si a responsabilidade, Pai, de um comprometimento maior contigo. Senhor, precisamos estar mais firmes ou firmar os nossos passos em Ti, mais do que nunca nesses dias. E eu creio que são dias que antecedem um arrebatamento, são dias, Pai, que estamos começando, quem sabe, o princípio de dores. São dias, Pai, em que aquilo que aguarda a humanidade, a expectação, ela é terrível. Ó Deus, mas para nós que somos Tua igreja, estamos aqui, Pai, Te servindo, firmes na esperança de que o Senhor um dia vai voltar para arrebatar-nos. Ó Senhor, fazemos parte da Tua igreja, da Tua noiva. Então, meu Deus, enquanto estamos aqui, dá-nos força, dá-nos graça. Fala conosco mais uma vez esta noite, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, amém. Graças a Deus. Irmã Roseli Bernardo, irmã Dulce Fernando, Deus abençoe as nossas irmãs. Quero ler um versículo com os irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, que nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler novamente. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Graças a Deus. Irmão Val, Deus abençoe, querido, viu? Uma alegria grande. Mãe Gisele, Pedrinho, Deus abençoe essa família maravilhosa. Manu, Deus abençoe, viu, queridos? É uma alegria tê-los aqui. Queridos, eu gostaria de falar esta noite com os irmãos acerca de um encontro renovado com Deus. Uns poucos membros de uma igreja precisam acertar completamente suas vidas com Deus. Era a regra básica número 1 do evangelista Dr. R.A. Torrey para um avivamento. Todavia, se você assume com seriedade o desejo de ver seu ministério e igreja serem avivados, Pastor Luiz Gregório, Deus abençoe, querido, irmã Deise, Deus abençoe. O desejo de ver seu ministério e igreja serem avivados, esta regra tem de ser personalizada com o seu nome, endereço completo, inclusive o CEP. Nós temos que fazer do avivamento uma palavra amiga, queridos. Ou seja, o avivamento, ele tem má reputação em muitos lugares, por causa do fato de que um borbotar de entusiasmo religioso logo se desvanece. Tem-se argumentado que avivamentos planejados e agendados alcançam pouco resultado. A conclusão, todavia, parece precipitada quando se considera que algum avivamento é melhor do que nenhum. Um bispo metodista disse durante uma conversa que alguns criticavam suas reuniões de avivamento, que avivamento muitas vezes são ineficientes, mas foi por meio de um deles que eu entrei no reino de Deus. E quando se fala de avivamento, existe, como disse aqui o nosso irmão, uma certa euforia por parte, porque avivamento não é euforia, não é uma alegria momentânea. Avivamento não é algo que você vive neste exato momento e que ele se apaga no despertar de amanhã. Não. Até porque quando falamos de avivamento, e um avivamento genuíno, ele traz para nós algo que eu considero imprescindível, que é um relacionamento com Deus de uma forma inimaginável. Ou seja, existe por parte de nós algo que só o Espírito Santo pode fazer. Porque voltamos a ter literalmente um comprometimento com o Senhor. Voltamos a ter um compromisso com Deus, essência, não simplesmente por vaidade ou simplesmente porque carregamos no estereótipo a nomenclatura de cristão. Não, é muito mais do que isso. E um avivamento, na verdade, ele muda o nosso caráter, ele muda os nossos conceitos. Aquilo que nós muitas vezes refutávamos ou não trazíamos para nós como uma verdade da existência de Deus na nossa vida, começa a se concretizar isto em nós. Muito bem, amados. Norman Vincent Peale pinta uma figura clara do tipo de avivamento que desejamos, ao descrever o ministério de seu pai como avivalista. O que ele queria eram mudanças profundas de vida, nas quais não somente as emoções, mas a mente se combinava em um compromisso para trazer crescimento espiritual e discipulado cristão pela vida inteira. É interessante,
O que é algo para a vida inteira? É algo que você preserva, é algo que você guarda debaixo de 7 chaves, é algo que você não quer abrir mão. Então, irmãos, o crescimento espiritual, ele vem com um avivamento, e esse discipulado no avivamento em Cristo, ele precisa ser para a vida inteira, ou seja, não podemos abrir mão daquilo que Deus estabeleceu para conosco. A nossa comunhão com Ele não pode ser quebrada, os seus princípios não podem ser quebrada, a sua palavra não pode ser quebrada, aquilo que Deus estabeleceu não pode ser mudado. Deus não vai mudar em detrimento ao que eu penso, a argumentos que eu tenho. Deus não vai mudar simplesmente por teorias que eu defendo, não. Deus, ele estabelece, está estabelecido. A palavra dele não muda. Não é isso? Jesus disse, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar, disse o Senhor. Olha além da embalagem, queridos. Mais substitutivos refinados, manobras manipulativas ou emocionalismo não é o que devemos buscar nos avivamentos do passado. O Deus dos avivamentos e das renovações, ele sim é quem buscamos. É interessante isto aqui. Por quê? Porque nós não podemos comparar situações, queridos. Eu sou pentecostal, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é pentecostal. E por falar nisso, quero mandar um abraço, pastor Clementino Barbosa, nosso pastor presidente aqui em Guarulhos, aos pastores, e tem alguns que estão me vendo aqui agora, os companheiros de ministério, a todos os irmãos e irmãs que estão nos vendo agora nessa live. Queridos, nós não podemos fazer manobras manipulativas, nós não podemos simplesmente achar que o emocionalismo, e aí eu tiro por conta de alguns que em detrimento a alguns cultos alegres se emocionam e vão além e diz agora sim, e até elogiam determinados pregadores, elogiam determinados cultos. É muito bom tudo isto, mas o avivamento, querido, ele vem de uma forma tão intrínseca a nós, que quando nós o temos, independentemente da circunstância ou daquilo que estamos passando, nós estamos firmados em Cristo. Ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a terra não dê o seu fruto, enfim, amados, todavia o quê? Eu me alegrarei. Foi isso que disse Abacuque, eu exultarei no Deus da minha salvação. Amados, a nossa vida está firmada em Cristo. E quando estamos enraizados nele, a verdade é que vivemos um avivamento constante em nossa vida. É claro, quando falamos de um avivamento de forma coletiva, né? Quando vemos a história ali na Rua Azul, em Los Angeles, por volta de 1906, enfim, nós temos ali algo e vemos ao longo da história que aconteceu em alguns lugares, e creio que até estabelecidos pelo Senhor, que grandes homens se levantaram através desses avivamentos que ocorreram. Quem sabe Deus não está, e eu creio, preparando um grande avivamento nesses dias para nós também. Eu creio nisso, querido. Sou pregador, inclusive, deste avivamento que Deus irá nos dar. Nós temos aí também, queridos, muitas igrejas que necessitam um aquecimento do coração. Olha só, anos atrás, um evangelista batista, Vance Havner, descreveu nossa situação atual com palavras que parecem ter sido tiradas do jornal desta manhã. Ao mesmo tempo em que levantamos a voz contra o liberalismo e a vida desregrada, não estamos cegos aos perigos da mornidão espiritual. Chame do que você quiser, precisamos ter os corações aquecidos. Muito bem, o ministério é uma ocupação perigosa. Note,
As palavras proféticas escritas por Charles Spurgeon no século passado deveriam nos deixar em permanente alerta espiritual. Não poucas vezes flagelamos a igreja quando o chicote deveria ser aplicado em nossas próprias costas. Deveríamos sempre nos lembrar que somos parte da igreja e que nossa falta de avivamento é, até certo ponto, a causa da falta de avivamento da igreja como um todo. Vou fazer a acusação diante de nós. Nós, ministros, precisamos de um avivar da piedade em nossas vidas. Tenho provas demais para demonstrá-lo. Palavras de quem? De Spurgeon, meus amados. Ou seja, nós temos que entender que o avivamento, ele parte de um coração cheio de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida de um profundo comprometimento, compromisso e alinhado com o Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. É bem verdade que nós não temos aqui como manipular, não temos regras para um avivamento. Não, isso é impossível, até porque avivamento não parte do homem, avivamento parte do Senhor. Ele não vem de baixo, ele vem de cima. E por mais que nós tentamos fazê-lo, ou manipular, ou criarmos algum sistema, ou até fazer com fórmulas mirabolantes, estratégicas para que isso ocorra, é impossível que nós consigamos. Por quê? Porque isto vem da parte do Senhor nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Porém, podemos sim, amados, é fazer propósito com o Senhor. E que propósito é este? E eu estava pensando nesses dias, e eu falo como pastor de igreja. Eu já vivi momentos ímpares na minha vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isto? Eu já vivi avivamentos maravilhosos. Quando trabalhamos com jovens, quando ainda dirigíamos culto em lares, no começo da nossa fé, da nossa carreira ministerial. Queridos, pastorei igrejas em que vivi momentos lindos e maravilhosos, e não somente a parte emotiva, de cultos alegres, não, mas de avivamento, porque o avivamento, o que ele traz? Ele traz conversão, avivamento ele traz convicção, avivamento ele traz uma vida de comunhão com Deus e com a igreja. E agora falando de igreja local, o que é que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Eu tenho aqui, irmãos, esta preocupação. Por quê? Porque há muitos que estão desanimados, há muitos que estão parados, há muitos que estão sofridos por conta de algumas coisas que aconteceram na vida pessoal. Alguns estão simplesmente desacorçoados. Alguns entregaram mornidão e aquilo que eu considero prejudicial para a nossa vida cristã e para a nossa vida com Deus. Por que eu estou dizendo isto? São muitas pessoas que faziam a obra, que tinham prazer de orar, que tinham satisfação em ler a Bíblia, que estavam simplesmente dispostos voluntariamente a fazer a obra do Senhor, e que hoje eu analiso a situação de alguns e eu percebo que ela é crítica. Por quê? Porque se entregaram a tudo isto. Mas sabe de uma coisa, amados? Se nós, como ministros do Senhor, como obreiros do Senhor, se nós como pastores, como homens, como líderes, em que a igreja olha e percebe que há em nós um desânimo, com certeza eles também desanimarão. Se eles olharem para nós e encontrarem em nós fraquezas e fracassos, na maioria das vezes eles também fracassarão. Agora, o que é que nós podemos fazer? E aí sim, e aqui eu acho interessante,
Quantos temas de congresso já não foi este versículo? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, ora irmãos, é Deus que está dizendo, é Deus que está falando. Então algumas coisas nós precisamos estar atento aqui. Por quê? Porque nós temos que chamar pelo nome do Senhor, nós temos que orar, nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que se converter dos nossos maus caminhos. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu acredito que está na hora, irmãos. Deus, ele tem mostrado, Deus, ele tem revelado através da sua palavra, de aquilo que Deus disse através do profeta Joel, e Pedro se expressando, 2:28 de Joel, não é isto? E acontecerá nos últimos dias. Irmãos, quantos jovens têm tido sonhos, quantos velhos têm tido visões, enfim, invertendo, não tem problema, o que importa é que de alguma forma Deus estabeleceu, a sua palavra não muda, Deus está revelando ou revelou através da sua palavra os acontecimentos dos nossos dias, mas também Deus tem mostrado de uma forma, de particular modo a alguns. Que eu estou querendo dizer com isto? Irmãos, como é que nós podemos esperar que isto aconteça? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos humilhar, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Vamos rever a nossa vida para com Deus. E agora eu estou falando para mim, porque primeiro eu falo aqui, olha, eu recebo. O que é que o pastor Sandro tem feito? O que é que eu tenho feito para que Deus venha trazendo isto para a nossa vida? Precisamos de um avivamento e é urgente. Não precisamos de emoções, de manipulações, não precisamos de conceitos ou daquilo que nós muitas vezes planejamos ou estabelecemos, não, mas precisamos que Deus entre com um avivamento genuíno para que aquilo que de repente esteja morto seja ressuscitado, aquilo que esteja morno se aqueça, aquilo que esteja parado volte a fazer, aquilo que muitas vezes está encostado volte novamente para a realidade de uma vida com Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O avivamento, irmãos, ele parte de algumas circunstâncias também. Note, com 5 palavras Jesus capta a verdade e derruba todas as nossas defesas. Por quê? Porque temos algumas insatisfações. Note só, quando Jesus escreve dizendo, abandonaste o teu primeiro amor, qualquer que seja o nosso rótulo teológico, evangélico, liberal, conservador, independente, carismático, católico, reformado, calvinista, wesleyano, todos sabemos que Jesus está correto. Quando ainda, ou quanto ainda, tem de piorar, até que cada cristão pessoalmente comece a agitar a insatisfação santa com a maneira que as coisas acontecem dentro da sua alma e dentro da igreja. Irmãos, algumas coisas, preste atenção, não podem nos alegrar. Nós temos sim que demonstrar, e eu chamo isso de uma insatisfação santa. Coisas que eu pratico, que eu faço, um linguajar que às vezes eu uso, aquilo que eu vejo, preste atenção. Isto tem que trazer insatisfação, mas não somente isto, querido, mas também dentro da igreja. O que é que está acontecendo? Que muitas vezes nós olhamos e há uma insatisfação para conosco, os erros, o desamor, quem sabe a desigualdade. E aqui eu não estou falando de desigualdade no campo social, do mais favorecido, menos favorecido, de quem tem cargo, de quem não tem cargo. Não, não é isso. Mas estou dizendo, queridos, simplesmente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Há uma indiferença muito grande, a ponto de nós, muitas vezes, nos orgulharmos
daquilo que temos, daquilo que somos, do nosso intelecto. E isso, irmãos, não pode nos trazer alegria, porque Jesus disse que se você quiser considerar, aleluia, maior seja o menor. Eu não posso olhar para o meu irmão com indiferença. Eu não posso olhar para o meu irmão achando que sou melhor do que ele. E alguém está olhando agora dizendo, pastor, mas como é que é isso? Ensinamento é esse, é uma live. Traz uma palavrinha rápida. Eu já estou encerrando, querido. Mas isso não pode nos trazer satisfação. Estou incoerente de acordo com a palavra. Eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Quando o amor, ele começa de alguma forma a se esvair, irmãos, nós nos afastamos daquilo que eu considero a primazia, o que tem que estar em primeiro lugar na vida do cristão, porque foi Jesus que assim disse. Olhe, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu irmão como o mesmo. Então, o avivamento, ele vem também por conta da nossa insatisfação com as coisas erradas, ou com aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Note, perda do primeiro amor. Muito tempo atrás, um concílio de exame ao ministério fez a seguinte pergunta a um pastor aspirante: o que significa arrependimento? O jovem respondeu: a santa do pecado. O moderador do concílio que examinava acrescentou: arrependimento significa ter uma santa tristeza por causa do pecado, mas também quer dizer a disposição para deixá-lo para sempre. Tristeza e desejo de abandonar são ordens importantes para a atualidade. Vocês percebem como esse jovem diz, olha, o que é? O que significa? O que significa a perda do primeiro amor? O jovem respondeu, é ter uma tristeza por causa do pecado. Queridos, não adianta ter tristeza por causa do pecado. Eu preciso ter tristeza por conta dele, mas eu preciso abandoná-lo. Eu preciso deixá-lo. Muito bem. A segunda insatisfação, líderes com a vida cheia de pecados. Uma igreja jamais chega a ser o que o Senhor deseja dela, quando os que a lideram vivem no pecado. Os padrões de santidade de Deus aplicam-se igualmente a leigos e a clérigos. Aos Coríntios, Paulo escreveu acerca da imoralidade sexual dentro da igreja. E contudo, andais-vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 2. Sabedores de que aquele cidadão havia feito, a igreja sequer, os líderes sequer, tiraram, queridos, disciplinaram, chamaram para que houvesse um conserto. Escute, isto aqui é muito sério. Deixa eu dizer uma coisa. E eu falo isso com muito temor e tremor. Podemos ter falhas, podemos errar, podemos fracassar, cair, se arrebentar, podemos passar por tudo nesta vida. Só que tem uma coisa, Deus não muda. Deus, ele não muda, amados. Quem tem uma vida errada, uma vida de pecado, deixa eu dizer uma coisa, precisa sentir tristeza por conta disso. Mas não somente sentir tristeza, mas precisa deixar de praticar. E aí sim começa um avivamento na sua vida. E aí sim você começa a ter prazer nas coisas do Senhor novamente. E líderes que estão com a vida no pecado, que trazem uma palavra simplesmente branda,
uma palavra simplesmente de vitória, uma palavra simplesmente que massageia o ego, uma palavra simplesmente de bênçãos e de vitórias, aonde não se pode mais exortar, corrigir, aonde não se pode mais chamar a atenção por conta dos erros. Deixa eu dizer uma coisa, líderes que estão fadados ao fracasso, líderes que estão levando grandes povos ao fracasso, mas que em nome de Jesus esta noite, esta palavra chegue ao coração de alguns e que você sinta insatisfação pelo pecado, pelo erro, por aquilo que está cometendo, que você abandone, deixe para lá e o Senhor continue trabalhando na sua vida. Pois bem, querido, terceira insatisfação, a igreja mundaniza-se. O mundanismo é escolher valores seculares no lugar das prioridades do reino. O mundanismo permite que a sofisticação e segurança e autogoverno levem-nos a pensar e a agir de maneira secularizada. O mundanismo é teatro, o qual cria a impressão de que somos santos, separados e devotos quando não somos. O mundo secular e a igreja espiritual misturam-se tão mal quanto óleo e água. Eu poderia entrar aqui, irmãos, e iríamos longe. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém vive de aparência. Ninguém vive de aparência. Ninguém pode se enganar há muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos um compromisso. A palavra do Senhor não muda, Ele é santo. Estamos num processo de santificação. Só que nós não podemos deixar de falar. Em alguns lugares o mundo adentrou de uma forma tão terrível dentro da igreja. E há uma mistura tão grande no campo físico. Mas é o que eu li aqui, no campo espiritual é como água e óleo. Quem é espiritual não se mistura. Paulo diz que o homem carnal discerne as coisas da carne, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E quando é que se necessita de um avivamento, querido? Charles Finney ofereceu uma lista para se determinar quanto uma igreja necessita de avivamento. A relação feita a partir de suas palavras sobre avivamento não perde na atualidade. Ele acreditava que o avivamento fazia-se necessário quando estas condições prevaleciam. Quais condições? Falta de amor. Quando há falta de amor fraterno e confiança cristã entre os que professam ser religiosos, então é necessário um avivamento. Desunião e divisão. Quando há dissensões, ciúmes e maledicência entre os que professam ser religiosos, então é necessário um avivamento. Mundanismo. Quando há um espírito de mundanismo na igreja, o avivamento é necessário. Pecado na igreja. Quando a igreja percebe que seus membros praticam pecados graves e escandalosos, então o avivamento é necessário. Controvérsia e discórdia. Quando há um espírito de controvérsia na igreja, então o avivamento é necessário. A maldade controlando a sociedade. Olha aí, quando os maus triunfam contra as igrejas e castigam-nas, então o avivamento é necessário. Descuido com o pecado. Quando os pecadores se mostram descuidados e tolos, então o avivamento é necessário. Eu não sei se vocês percebem, mas não muda. Ainda que alguns homens aqui, estou falando do século passado, mas isto aqui é mais atual do que nunca. Eu vou parar por aqui e terça-feira que vem eu quero continuar falando sobre o avivamento. Ele revoluciona a igreja. Vou falar que é hora de acender as fogueiras do avivamento.
Eu vou continuar nesse assunto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Olha aqui, quando é que se necessita de um avivamento, queridos? Pare para pensar, reflita aí. Quando há falta de amor, quando há desunião e divisão, quando o mundanismo entra na igreja, quando o pecado está na igreja de uma forma muito contundente, quando há controvérsia e discórdia dentro da igreja, quando a maldade controla a sociedade e quando há descuido para com o pecado. Precisamos de um avivamento ou não precisamos, querido? Mas eu quero continuar neste assunto, terça-feira que vem. Amém? Nós vamos falar que um avivamento revoluciona a igreja. E nós vamos também falar que é hora de acender as fogueiras do avivamento. Isto é possível, pastor? É possível. Mas o senhor não disse que é Deus que faz, mas nós podemos fazer a nossa parte. Não sei se os irmãos perceberam isto. Amém, amados? Eu tive aqui um pico de 27, 35, 40 irmãos. Estou com 27 agora, não tem problema. O importante é que tem alguém aí ouvindo. É que tem alguém aí com o coração aceso. O importante é que você faz parte desta igreja. Eu sou pastor hoje local da Igreja dos Santos Dumont, mas nós vamos além. Há um povo especial, zeloso, de boas obras. Eu acho interessante, quando Elias, aleluia, ele passou por um momento tão delicado, e quando ele pensou em tirar a sua vida, achando que estava só, Deus olha a situação e diz, meu filho, levanta. Rapaz, levanta, come, bebe, caminha. Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Eu entendo que existe uma parte que está sofrendo, e uma parte grande, de pessoas que não estão querendo entender o que Deus está falando, inclusive através da sua palavra e através dos que estamos vivendo esses dias. O pior cego, diz o ditado, é aquele que não quer enxergar. Jesus está voltando, mas eu creio que antes dele voltar para arrebatar a sua igreja, haverá um grande despertamento, haverá um grande avivamento, haverá algo tão lindo que Deus vai fazer através que nós vamos ficar, irmãos, impactados de uma forma sobrenatural. Mas este avivamento, de uma forma linda, vamos a crer, crendo, e vamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a nossa vida. Obrigado a você que esteve comigo até agora. Obrigado a você que teve a paciência de me ouvir. Nós vamos continuar falando terça-feira que vem. Amém, amados? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos orar nesse momento, onde você está aí agora. Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço pela oportunidade rica, ímpar, de poder falar com meus irmãos agora. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na essência, não é pelo que o Senhor faz simplesmente, mas é pelo que o Senhor é. Eu entendo esta palavra. Mas o Senhor é o mesmo. Continue abençoando a tua igreja, abençoando os teus filhos. Pai querido, fortalece o fraco, levanta o caído, ao cansado, traz ânimo ao desanimado, tal qual o filho pródigo traz aqueles que se afastaram da sua casa, Pai. Deus, traz um avivamento à tua igreja, traz um avivamento ao teu povo, Pai. Senhor, tira a indiferença, tira, Senhor, do nosso meio a desavença, a discussão, meu Pai, a frieza. Senhor, tira do nosso meio. Não, Pai, nós não podemos nos conformar
com o pecado, com o erro. Nós não podemos nos conformar, Pai. A nossa insatisfação, ela é grande para com tudo aquilo que estamos vendo e que está em desacordo com a Tua palavra. Alguém pode dizer, mas é cumprimento, e eu entendo que é. Mas também o Senhor nos colocou aqui, nos escolheu e nos levantou para fazer a diferença, inclusive nesses dias, Pai, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, continuar pregando a Tua palavra, Senhor, nos desviando do pecado e do mal, Senhor, cada dia mais termos comunhão contigo, Senhor, ó Pai amado e santo, aviva a igreja, desperta o que dorme, esclarece, meu Pai, traz aquilo que só o Senhor pode fazer. Ouve a nossa oração, dai-nos a Tua bênção em nome de Jesus, meu Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. E quem crê, diga amém. Queridos, quinta-feira nós também estaremos fazendo uma live a partir das 19 horas. Eu espero os irmãos, amém? Outro sim, deixa eu aproveitar e dar um aviso aqui, queridos. Aliás, eu darei no grupo, tá bom? Que Deus te abençoe, meu muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor. E até quinta-feira, querendo Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz.